Voltamos com o Enfoca de hoje, discutindo doenças genéticas, com o geneticista João Monteiro Pina Neto e a presidente da Associação Síndrome do Amor, Marília Castelo Branco. Doutor, qual é a conduta em termos de tratamento quando se descobre a síndrome? O tratamento das deficiências, das doenças genéticas, é um tratamento, como ela diz, a doença genética que aborta. Muita síndrome de Down é abortada. 50% dos abortos é por causa genética. Muita criança morre intraútero. Por exemplo, é muito comum a trissomia 18 morrer intraútero. Ou morre no primeiro ano de vida. Por exemplo, é muito comum a trissomia 18 morrer aos 18 anos. Porém, um grande número de crianças vai viver e vai viver cada vez mais, porque hoje em dia nós estamos entrando quase que, vamos dizer, na terceira idade dos deficientes. As síndromes de Down, por exemplo, mudaram totalmente os cuidados, que antigamente elas ficavam dentro de casa, escondidas, e era chamada idiotia mongólica, porque eram muito deficientes. Com a mudança disso de 40 anos para cá, 50 anos, a síndrome de Down hoje em dia trabalha na televisão, na novela das 8, certo? E, portanto, eles vão ver muito. E, portanto, vamos assim dizer, o tratamento é o tratamento para a habilitação dessas pessoas na sociedade, para fazer prevenção terciária, ou seja, que eles vivam o melhor possível. Esse é o principal. Claro que existem os tratamentos médicos. Nasceu com uma cardiopatia, vai fazer cirurgia. Nasceu com um defeito neural, vai fazer cirurgia do sistema nervoso. Assim por diante. Tem uma alteração de membro, vai para o ortopedista, né? Porém, agora existem tratamentos específicos para a doença genética, algumas. Principalmente a chamada tratamento de reposição enzimática, por enzimas para doenças metabólicas. E, por exemplo, o tratamento dietético para fenilcetonúria. Por que é feito o teste do pezinho? O teste do pezinho é feito para hipotireoidismo e para fenilcetonúria. O hipotireoidismo nem sempre é genético, mas a fenilcetonúria é sempre genética. E se faz tratamento dietético desde o nascimento e a pessoa não fica deficiente mental. Obrigado, professor. Alguém mais tem pergunta? Só um momento, meu. Marília, como os pais podem procurar a ajuda de órgãos públicos para baratear o tratamento do filho? Olha, quando a gente fala em saúde pública é sempre complicado, né? Nós tivemos um caso essa semana, aliás, há 2 semanas, que nos preocupou muito. Nós fomos procurados por uma mãe que estava esperando um bebê no 8º mês com a trissomia do 18, no Rio de Janeiro, e ela não conseguia um hospital que fizesse o parto dela. Agora, imagina você estar grávida, né? De 8 meses, o bebê precisando nascer, e você não se aceita nos hospitais. Então, muitas vezes, a gente tem que orientar as famílias a buscar o Ministério Público, que às vezes as famílias ficam assustadas, né? Nossa, o Ministério Público e tal, mas que são pessoas que estão aí para ajudar a gente, né? Nós temos um apoio forte do pessoal do Ministério Público, porque quando se fala em deficiência, principalmente quando o diagnóstico é anterior ao nascimento, as coisas ficam muito complicadas, né? Agora, a gente também tem, a gente não pode falar só do lado ruim da coisa, né? Nós temos crianças que estão lá no Hospital das Clínicas, aqui em Ribeirão Preto, que são muito bem atendidas e muito bem cuidadas, e então, no caso da saúde pública, para a criança especial, funciona como funciona para todos nós, né? Se precisarmos dela. Alguém mais tem pergunta? Doutor, existem tratamentos que são eficazes para a melhora de vida do portador de síndrome? Claro, com certeza absoluta. Por exemplo, hoje mesmo, os pais de uma criança que eu atendi na minha cidade, em Belém, que tem uma síndrome que chama Prader-Willi. Essa síndrome é uma síndrome que a criança tem um distúrbio no hipotálamo, e que ela tem uma compulsão alimentar e ela come muito. Ela é um transtorno e ela vai ficando muito obesa. E existem tratamentos psicológicos para controlar o transtorno da compulsividade pelo alimento. Ele me perguntou, o que é que eu devo fazer? Eu tenho uma psicóloga que é especializada nisso. Passei o e-mail dela para orientá-los como faz o tratamento da compulsão alimentar. Então, para cada problema, há uma solução. Pode ser não de cura. A doença genética dificilmente tem cura.
mas você coloca a pessoa muito mais ajustada à sociedade e muito melhor. E o trabalho que as APAES fazem há mais de 50 anos no Brasil é um trabalho assim totalmente meritório, e que o Egídio Pedreschi faz aqui em Ribeirão Preto, uma instituição que deve ser cada vez mais exaltada por existir e ser da prefeitura e ser uma específica para a deficiência física e mental. Alguém mais sem pergunta? Marília, qual é a importância da interação dessas crianças com doenças, síndromes, com outras pessoas, tanto em escolas, em outras atividades, para a melhoria da vida dessas crianças? Olha, essa é uma pergunta interessante, mas muito difícil de responder. A coisa da inclusão é um assunto que eu não consigo fechar a questão, porque em algumas cidades, em algumas escolas a gente vê que dá muito certo, em outras a gente vê que é um verdadeiro desastre. A nossa experiência na Associação Síndrome do Amor é com crianças com síndrome severa. São crianças que ficam muito tempo hospitalizadas e que a gente prepara os pais para tratar dessas crianças em casa. A criança especial, por mais severa que seja a síndrome, ela precisa de amor, de carinho, de ser estimulada, de cor, de brincadeira, de brinquedo, como qualquer outra, né? Só que ela é diferente. Tudo vai depender do nosso olhar em relação a ela. Se a gente esperar dela um comportamento de uma criança chamada normal, a gente vai se frustrar, vai amargurar a vida. Agora, se a gente entender a criança com aquele jeitinho que ela tem, a gente pode ter a experiência mais rica da nossa vida, né? Então, ela precisa do que uma criança normal precisa, né? Todo o estímulo que uma criança precisa para aprender, só que ela vai ter o tempo dela, né? O jeitinho dela de lidar com essas informações. Alguém mais tem pergunta? Doutora, e as pesquisas com células-tronco podem ser no futuro a cura para essas doenças? Nós esperamos que possa ser. As terapias desse tipo, existem dois tipos de terapias. As terapias com células, que são as de célula-tronco, e as terapias com genes. A do gene está praticamente resolvida a parte técnica, só que, na verdade, a parte de transferência do gene, mas, na verdade, tem produzido outras doenças naqueles que são tratados. Por exemplo, câncer. Cura da doença genética, mas desenvolve um câncer que é outra doença genética e morre. Então, a terapia gênica está suspensa. A terapia de células-tronco, ela está, do meu ponto de vista, ela é experimental. Ela está aí ainda sendo experimentada para futuro uso. Eu não conheço nenhuma doença genética tratável por célula-tronco hoje. E a gente espera que isso seja uma realidade. Seria uma coisa fantástica você colocar células sadias e que superassem o defeito que a pessoa tem e aquilo restituísse. Mas isso seria muito mais para as doenças metabólicas. Para as síndromes, essas graves que ela fala, que a criança já foi lesada intraútero, o órgão está lesado, isso aí é mais difícil ainda. Por exemplo, eu trabalho com uma síndrome que chama Angelman. A criança não fala, ou fala 2, 3 palavras, tem microcefalia, nasceu com microcefalia, ela dificilmente será recuperada. A recuperação dela é habilitação, é reabilitação. A PAI, a AMA, são as instituições que cuidam dos deficientes. Doutor, muito obrigado pela presença. Marília, muito obrigado. E o programa Em Foca fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem para falar sobre o aborto. Até lá.